A socióloga Dagnon, Evelina Dagnon, ela afirmava que esses movimentos sociais, diferentemente dos outros, se caracterizava principalmente por apresentarem uma luta pela cidadania, que relacionava a ideia de acesso à urbanização, ou seja, à cidade como um todo, como é o caso da Associação de Moradores, bem como também a ampliação de direitos para as mulheres e com o movimento feminista, os homossexuais de forma geral, os LGBTQ+, hoje, o movimento negro e em defesa do meio ambiente. Ela dizia que o direito à igualdade e como o direito à diferença também constitui a base fundamental para a emergência de uma nova noção de cidadania. Podemos então acrescentar que não é por acaso que todos os movimentos surgidos no final dos anos 70 e que se multiplicaram na conciliação dos partidos trabalhadores, o PT, enquanto instrumento de luta e projeto de conquista do poder político, já que uma das suas características iniciais no seu projeto idealizado politicamente é exatamente o questionamento do modelo do socialismo real. Dentre as bases da sustentação social do PT, encontramos os militantes dos SEBs, né, comunidades de base da Igreja Católica, as práticas político-pedagógicas inspiradas por Paulo Freire e as bandeiras de lutas defendidas pelos movimentos dos negros, movimentos feministas, ecológicos e os trabalhadores rurais que lutavam também pela reforma agrária. E a década de 80 foi o período mais significativo, foi o período que a gente pode dizer que foi o período áureo dos movimentos sociais brasileiros. E de construção dessa nova cidadania, como é entendido pela socióloga Dagnon, esses movimentos participavam ativamente do processo de redemocratização pelo retorno das eleições presidenciais diretas, conhecida como movimento das diretas já que se organizou, né, comícios que chegaram a reunir 1 milhão de pessoas, muitas pessoas, artistas, políticos e pessoas civis, que procuravam interferir com as suas principais propostas na elaboração de uma nova Constituição brasileira, através de uma organização do movimento intitulado como Plenário Nacional Pró Participação Popular na Constituinte. Em todos esses movimentos, o que a gente pode dizer é que há momentos de lutas travados durante a década de 80. Podemos também dizer que as vitórias desses movimentos sociais foram parciais, porque afinal a direta já foi derrotada pelo Congresso em 84 e que manteve as eleições indiretas para o mandato presidencial seguinte, que foi o José Sarney. E a nova Constituição Federal de 88 foi apelidada de cidadã. Em função recebeu esse nome em função dos avanços previstos na legislação social. Ela acabou sendo controlada pelos interesses capitalistas, exatamente nos seus artigos sobre a ordem econômica, e de qualquer forma podemos dizer que essas duas derrotas dos movimentos sociais citadas até aqui já estava relativamente, vamos dizer, entre aspas, anunciada. Pois esses movimentos, apesar de toda a força e o apoio popular que tiveram, não conseguiram comover
o Congresso, justamente em função dos avanços previstos na legislação social, o que acabou sendo controlado pelos interesses capitalistas, exatamente nesses artigos. Em que a maioria dos seus parlamentares, os parlamentares no Congresso, estava totalmente comprometida com o regime civil-militar. Por isso que não se progrediu tanto. E esse regime ele teimava em resistir às mudanças. Isso aconteceu tanto na votação das diretas já, quanto por ocasião da convocação por esse mesmo Congresso de uma Assembleia Nacional Constituinte, como propunha os movimentos sociais. Ou seja, a participação de representantes eleitos de forma direta pela sociedade, independentemente dos partidos políticos escolhidos para cumprir com a imensa tarefa de elaborar uma nova lei magna para o país, uma nova Constituição, né? Os interesses conservadores que isso acontecesse, deliberando uma convocação de todos os senadores do Congresso Constituinte, elegendo os deputados e senadores pela via tradicional, como representantes indicados pelos partidos políticos até então existentes. Então, como se pode ver, como se a gente, nesse contexto, o que se pode deduzir nesse quadro viciado político, né? Quaisquer mudanças seriam relativas, superficiais, sem alterar em nada ou quase que minimamente as estruturas do poder então vigentes. Então, por fim, o que podemos dizer é que o último suspiro desses novos movimentos sociais brasileiros nessa década foram as eleições presidenciais de 89, na primeira vez em que o Lula concorreu e sofreu a sua dura derrota por o ex-governador de Alagoas, Fernando Collor de Mello. E a partir da sua posse e da implantação de políticas neoliberais no país, os movimentos sociais que marcaram os anos de 80 entraram num período de desmobilização, desarticulação e cada vez mais crescente, perdendo aí parcialmente os elementos políticos inovadores que eram as suas características, né? Então, apontadas pelos estudos da socióloga Doimo, né? Ana Maria Doimo, de Sade e da Guinino. Então, para completar essa situação, o Luiz Inácio Lula da Silva, nessa candidatura de 89 pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, representava a voz política dos movimentos sociais naquele período e tornou-se presidente da República tempo depois, nas eleições de 2002, com o apoio de grande parte dos setores empresariais e conservadores que havia derrotado anteriormente. Inclusive, meio que contraditório, o próprio Fernando Collor de Mello, que chegou a apoiar as campanhas eleitorais de Lula e depois de sua sucessora pelo PT em 2010, Dilma Rousseff. Então chegamos aos movimentos sociais no século XXI. Então fizemos um apanhado histórico, né, do socialismo, os pensadores, o movimento contemporâneo, o antigo, os movimentos sociais, os novos movimentos sociais, e agora chegamos aos movimentos sociais no século XXI. Né? Refletindo sobre esses movimentos sociais, a luta de um olhar sobre a história das sociedades, percebemos que eles não desapareceram,
muito pelo contrário, se tornaram cada vez mais fortes e dão lugar a novos movimentos sociais como características muito distintas e diferenciadas, e é de acordo com a realidade social, política, econômica e cultural de cada época. Então, a cada dia sempre surgem e sempre surgirão mais movimentos sociais, pois numa sociedade como a nossa, em que há grande desigualdade e com o Estado mostrando-se ineficiente de satisfazer as necessidades de diferentes grupos sociais, podemos afirmar que esses movimentos sempre surgirão, como o movimento, por exemplo, do Passe Livre, MPL. São centenas de grupos que persistem na luta cotidiana contra o preconceito, o racismo, o desemprego, a falta de moradia, os salários rebaixados, o autoritarismo, contra os descasos com o meio ambiente, a exploração infantil, exploração do idoso ou abandono, como a educação, a saúde, com o transporte público e etc. Então, o que a gente pode ver é que o não atendimento das necessidades humanas básicas e a ausência de garantias para o exercício de direitos fundamentais das pessoas, dos cidadãos, fazem que existem, por exemplo, o Sem Terra, o movimento negro, o movimento das mulheres, o movimento contra a discriminação dos LGBTs, os sindicatos, os grêmios estudantis, o movimento ecológico, o movimento pelos direitos humanos, os partidos de esquerda e algumas organizações não governamentais, as ONGs.